Quer saber como é Exportados? Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, que os Exportados voltaram com tudo, vai ter um vídeo por dia como era antigamente. E hoje a gente vai falar sobre o aluguel, que é o custo de vida, o custo mais alto que uma pessoa tem. Ainda mais nos tempos de hoje que o aluguel está cada vez subindo mais o preço e está cada vez mais complicado de encontrar. Antes disso, eu quero dizer que eu vou deixar aqui na descrição o link do nosso grupo de WhatsApp dos exportados e cada dia a gente debate sobre um tema diferente lá da vida de um exportado. Então, se você quiser participar, você entra, que aí você vai ver experiências de outros exportados e poder botar a sua também. Não só quem já está aqui na Espanha, mas também para quem quer vir para cá. Aluguel. Aluguel para mim sempre foi a maior dificuldade, porque quando a gente chega aqui, recém-saído do Brasil, quando você chega aqui, na maioria dos casos, claro, tem exceções, tem pessoas que já vêm com um contrato, com visto e tal, de trabalho. Mas, por exemplo, a gente veio com um não lucrativo. A gente não poderia trabalhar aqui. A gente tinha permissão de residência aqui, mas não de trabalho. Mas, claro, mesmo uma pessoa que vem com um visto, vem com um contrato de trabalho, ela não tem a nómina ainda daqui, ela não tem o histórico daqui. Então também é complicado de achar, porque o que eles sempre pedem é a nómina, que nada mais é do que o contra-cheque, e não é a última nómina, geralmente pede as últimas 3 nóminas, as 6 nóminas, para comprovar que você vai recebendo aquele valor e que o aluguel que você vai pagar daquele imóvel se encaixa naquele valor que você recebe. Se você não ganha o suficiente, como é que você vai pagar aquele aluguel? E em muitos casos também pedem uma antiguidade de trabalho. Se você acabou de entrar, então tem 3 meses, muitas vezes não aceitam. Eles querem um contrato de pelo menos 1 ano. Ou eu já liguei para a imobiliária para tentar alugar e pediu 2 anos de contrato também e do contrato indefinido, que nem todo mundo tem. Porque aqui tem muito do temporal, daquele fio descontínuo. O indefinido é o indefinido e funcionário, né? Indefinido é aquele contrato que, se o empregador te demite, ele tem que pagar, sem justa causa, né? Sem ter uma causa aparente, ele tem que te pagar uma indenização. Então, esse é o contrato mais visado. E funcionário nada mais é do que o nosso servidor público também, que tem uma estabilidade maior até do que o do indefinido. Então, esses são os contratos que eles mais gostam para alugar. Então, quando a gente chega, a gente não tem nada disso. Não tem a nómina daqui, tá com recursos ainda no Brasil, dinheiro vindo do Brasil. Então, por não ser uma moeda forte também, eles acabam não aceitando. Se for de outro país aí da União Europeia, ou Reino Unido, ou Estados Unidos, é mais fácil de aceitarem porque são moedas mais fortes. Mas mesmo assim, pro aluguel, muitas vezes eles pedem o seguro de impagos, um seguro de aluguel. E esse seguro, para fazer o seguro, na maioria dos casos, você vai precisar ter a nómina. Porque geralmente, por exemplo, se o aluguel é de 500 euros, o que já quase não existe mais por aqui, um aluguel de 500 euros, muito difícil nos dias atuais, mas, por exemplo, um aluguel de 500 euros, a pessoa tem que ganhar no mínimo bruto, no caso, bruto não, aqui chama bruto, mas como seria líquido, limpo, na conta bancária, 1.500. Seria tipo um terço. 500 euros já tá meio complicado de achar, que eu tava até falando no grupo, quando a gente chegou, a gente pagava 380. Há 6 anos e meio, 7 anos atrás, era 380. Depois de um tempo, a gente saiu, foi para outro. Quando a gente voltou pro mesmo bairro, a gente já tava pagando 600, mas assim, foi uma bela negociação, a gente negociou e conseguiu deixar em 600 o aluguel, não tava bem esse preço. Daí a gente acabou comprando a nossa casa, graças a Deus, não precisa mais estressar com o aluguel. Mas esses 600 eram uns 2 anos atrás que a gente estava pagando. Hoje tem uma amiga que está nesse mesmo bairro e ela está pagando 900. Então você vê, há 6, 7 anos atrás, 380, hoje já está 900 no mesmo apartamento, no mesmo bairro. Então, como eu disse, 500 é quase praticamente impossível. Alicante está cada vez subindo mais e eu vejo relatos de pessoas de outros lugares também que o aluguel não para de subir. Então, uma dica importante, para você que está num lugar que está pagando bem o preço, tenta ficar aí, não sai. Preciso de mais um quarto, preciso mudar. Tem certeza que precisa? Se o proprietário não vai mudar, tá mantendo o mesmo preço, tenta segurar. E se você chegou agora, tá procurando aluguel, não é para ficar escolhendo, a gente não tem os requisitos que eles pedem. Não é para ficar escolhendo, você tem que aceitar o apartamento que te aceitar. Depois você vai ver o emprego, vai ter uma nómina melhor, você vai poder aos poucos melhorando. Mas a situação está muito complicada. E o que a gente sempre recomenda para as pessoas que a gente acaba conversando é:
O quanto antes, compre a sua casa ou apartamento aqui na Espanha. Claro, se você já se mudou para cá, já deu o passo de vir para cá, você decidiu que vai continuar aqui, dê esse passo importante, porque ficar dependendo de aluguel, ficar procurando, tá cada vez mais difícil, tá cada vez mais caro também a questão do aluguel. Os apartamentos, os imóveis também estão aumentando de preço. Então, se possível, dê esse passo o quanto antes. E se precisar de ajuda em relação a isso, entre em contato com o Marcelo, né? Para quem não sabe, ele é assessor financeiro aqui na Espanha. E ele também faz hipoteca, financiamento. Ele tem uma franquia de um banco, então tudo os outros bancos ele também consegue fazer. Inclusive, a questão de hipoteca, ele faz bastante hipoteca para compra de imóveis, né, para os brasileiros aqui. E às vezes não é só uma questão de você ter o dinheiro do aluguel, por exemplo, você não tem as comprovações, você acabou de chegar, não tem as comprovações daqui. Ou tá com não lucrativo, como a gente estava, e não tem como, não pode trabalhar aqui. Então não vai ter a nómina, não vai ter o contrato. A gente já chegou a oferecer 1 ano de aluguel adiantado. E a pessoa não aceitou. Porque tinha que ter a nómina, tinha que ter a nómina, tinha que ter o seguro. Não aceitou. Então não é você só chegar e oferecer 1 ano de 800 euros por mês, multiplicar e pagar 1 ano adiantado. Não. Tem gente que não aceita isso. E muitas vezes também, uma vez a gente teve que pagar não só o aluguel mensal, a imobiliária e a fiança, que foram 2 meses. A gente também teve que deixar um calção, uma fiança a mais de 6 meses do aluguel. Não era adiantado, não. Era fiança. Além disso, a gente tinha que pagar todo mês certinho o aluguel. Além dos 6 meses que ficaram em fiança. Então, muitas vezes não é uma questão de ter o dinheiro. É uma questão das comprovações que eles pedem. Não sei, mas a curto prazo eu não vejo essa questão do aluguel melhorando. Questão de preço ou de facilidade para encontrar. Porque não tem imóvel suficiente para todo mundo. Muita gente está vindo para cá, para a Espanha. Então não tem imóvel suficiente, nem sendo construído. Então eu não vejo isso melhorando. Essa situação, cada vez mais complicada. Bom, me conta aí nos comentários como é que tá como é que foi para você essa questão do aluguel, se você conseguiu fácil ou não, se tem alguma história engraçada, alguma história crítica que você queira compartilhar, me conta aí. E não esquece de entrar no grupo, vou deixar aqui embaixo para você poder participar com outros portais e futuros portais também, trocar experiências. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!